O fato de o Renato não ter ficado para a coletiva pós-Grenal explica boa parte do que a gente viu do Grêmio nesse Grenal. Começando mais um conteúdo pós-jogo, sempre com aquela força e o apoio da parceira do Grêmio, a Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no tricolor. O link está na descrição desse vídeo. Eu vou falar do Grenal, que o Grêmio acaba de perder no Beira-Rio por 3-2 e saiu barato. E para explicar essa jornada lamentável do Grêmio, mais uma fora de casa, eu vou falar de 4 pontos. Seriam os 4 Is. Eu estou chamando aqui de os 4 Is que definem, que resumem essa jornada patética do Grêmio agora há pouco no Beira-Rio. Quais são os 4 Is? Começar pelo começo, tá? O primeiro I eu estou chamando de invertidos. O que é invertidos? Cara, acabou o primeiro tempo, eu fui ao Twitter e escrevi o seguinte: olha, o resumo desse primeiro tempo, e de forma geral, agora dá para se dizer até, talvez do jogo como um todo, mas no primeiro tempo nem se fala. O resumo era que a gente parecia estar vendo um Grêmio cansado, desconcentrado e deprimido, né? Como se tivesse perdido uma semifinal de Libertadores na quarta-feira, num jogo pegado, desgastante, frustrante, né? E um Inter pilhado e intenso, como se tivesse descansado a semana inteira e tivesse ainda pretensões de título no Brasileiro e pretensões também de complicar o rival numa zona de Z4. Tava invertido. Tava absolutamente invertido. O Grêmio morto, molenga, e o Inter querendo. Eu ainda falei no vídeo, em algum vídeo aí nessa semana, que seria interessante o Grêmio pensar em começar com sangue no olho, mordendo, indo para cima e fazendo uma blitz, que geralmente os times da casa fazem naqueles 15 minutos iniciais, né? Pegando ali a empolgação, o calor da torcida. Seria legal o Grêmio tentar fazer isso, porque obviamente a torcida do Inter ia lotar, ou quase isso, né? Ia encher o Beira-Rio de certa forma, ia estar empolgada, ia estar querendo ajudar o time, mas ia ter ainda uma ondinha, um ar de depressão no ar, que se a gente quebra no início do jogo com um gol do Soares, com umas 2 chegadas perigosas, daqui a pouco o Beira-Rio já começa a mudar o clima, já fica um ranço, um burburinho, entendeu? E foi o contrário, cara. O Grêmio parecia que começou o jogo assistindo. 11 torcedores premiados estavam em campo assistindo, né, num camarote VIP. E parece que eles estavam esperando ficar 0-0 até o fim. Só que não deu 6 minutos de jogo e o Inter abriu o placar. 1-0, gol do Valência, que inclusive perdeu mais um gol feito, né? Mas daí o Grando deixou um rebote perfeito para ele, que aí era um gol que não tinha como perder, né? Depois do rebote. Não tô aqui criticando o Grando, tá? Só tô comentando que teve um pouco de azar, talvez, no lance, né? Qualquer tipo de defesa, um pouquinho para um lado ou para o outro, já evitaria. Mas a verdade é que foi merecido, né? Foi merecido. O Inter começou naqueles primeiros minutos jogando sozinho em campo. Sozinho, 6 minutos, né? E aí o Grêmio tomou um gol em 6 minutos. Aí o Renato achou que a solução era o Galdino e o Natan, né? Para ter mais intensidade, mais qualidade. Aí o Grêmio começa o segundo tempo e toma um gol em 3 minutos. Parece que o campo às vezes responde, né? Parece que às vezes o campo fala e deixa mais claro impossível. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Que eu falo há tempos também, de concentração. O próprio Soares saiu de campo falando que faltou concentração. Por que faltou, cara? O que eles precisam para estar concentrados? É inacreditável isso, cara. Sabe? Eu vou chegar lá. Eu falei muitos vídeos também de diagnósticos que o Grêmio precisa fazer, que é difícil de entender. Eu acho que eu tô começando a entender já. Eu vou dar os meus aqui. Esse vídeo é sobre isso, os meus diagnósticos sobre o que eu tô vendo e que hoje parece que o Grenal desenhou muita coisa. Então o primeiro I é esse, invertidos, né? Um Grêmio que entra depressivo, cansado e melancólico e desconcentrado, e um Inter que parece que entra em festa, em euforia e ímpeto e tudo mais, né? Isso é inacreditável e é inaceitável, porque perder o jogo na bola para um time que é melhor faz parte, é do jogo, é da vida.
Agora, perder porque não tá com a cabecinha no lugar ou porque não tá com a mesma vontade do adversário quando tu veste a camisa do Grêmio, cara, é inaceitável, né? Então, fica aí o primeiro I, que é o invertidos. O Grêmio tomou uma posição que a gente talvez pudesse ter visto no Inter e não foi o que a gente viu. O segundo I, e aí eu acho que esse item se desmembra, né, para duas possibilidades de causa, é o intensidade. Né? Eu falei um pouquinho já no primeiro item, porque tá tudo meio interligado, na verdade. Mas, cara, a intensidade do Grêmio é inacreditável, cara. O Renato, numa última coletiva, falou: não, porque eu cobro a intensidade deles. Cara, intensidade não tem que cobrar, e aí começa já a minha análise, tá? Tem que treinar. Tem que treinar. E eu acho que não é só culpa do Renato aqui, mas é também, tá? Porque o Grêmio, como eu falo há tempos, não é só desse ano, parece que o Grêmio tem sempre os jogadores mais pesados, mais lentos, ou mais Natan, que até não é nem lento nem pesado, mas né, tem um delay, parece, de 1 segundo em relação ao mundo. Mas assim, aí tem o João Pedro Galvão, que parece que é gordo, que é lento. Aí tem, sabe, todo mundo ali. Cara, o Suárez, que vai fazer 37 anos, tá um pouco pesado, tá sem joelho. Ele às vezes é o cara que mais corre lá no Grêmio, sabe? Então assim, o que tem no Grêmio, cara? É uma nhaca, sabe? Tem que começar a rever os perfis dos jogadores, na minha opinião, para ser um time mais forte, rápido. O futebol hoje não aceita mais. Não aceita, mas se não tiver velocidade e força, intensidade, cara, e o Grêmio não tem, muitas vezes, no perfil dos jogadores, tá? Mas não é só. Eu acho que o Renato também, ele põe muito a culpa nisso. E, cara, a gente viu o próprio Inter, eu já falei disso em outros momentos também, que com o mesmo time praticamente, saiu o Mano Menezes, entrou o Kudê com outra né, estratégia, com outra filosofia de jogo, e o Inter ficou muito mais intenso. Chegou, sei lá, o Valência, o Rocher e tal, mas o resto todo era o mesmo time. Então, a questão do perfil existe, eu acho que o Grêmio tem que atentar a isso, mas não é só. Eu acho que o treinador tem que treinar isso, tem que fazer o time ser intenso, e o Grêmio eu acho que não tem nenhuma coisa nem outra. Então, falei dos papéis invertidos, né, da intensidade. Cara, o outro I que eu vou falar agora, né, que é um ponto aqui até mais pesado, talvez, da minha análise, é insuficientes, tá? E aqui é curioso, porque talvez seja o ponto mais pesado do meu vídeo, mas talvez eu nem considere uma crítica à direção do Grêmio. É mais um alerta. É um alerta que ano que vem pode virar crítica. Eu acho que assim, ó, se eles estão iludidos pensando uma coisa, aí ano que vem isso vai virar crítica. Né? Mas se eles estão bem ligados, né, e estão cientes disso que eu vou falar agora, na minha opinião, é claro, aí é só um alerta. O que é insuficientes? Esse é o terceiro I, né? Insuficientes. Os jogadores do Grêmio, cara. A grande verdade, eu tava vendo esse Grenal hoje, não só esse Grenal, né? A gente tá vendo o Grêmio a temporada inteira. A gente tem muito coadjuvante. Muito coadjuvante. Cara, tu tira o Suárez ali, é muito coadjuvante amontoado. E a gente, em dado momento, pensou que o Cristaldo era o cara, que o Carbajo poderia ser, e que não sei quem, e que não sei quem lá. Cara, depois do Suárez, pra mim, na minha opinião, os protagonistas do Grêmio são o Jeromel e Kahneman. O Jeromel com 38 anos, cara. E zagueiro não é para ser protagonista. Até pode ser protagonista, mas não adianta nada ter uma dupla de zaga boa e ainda mesmo que fossem super jovens e tal. Cara, se não tiver meio e ataque protagonista, não vai, cara. Não vai. Né? E o Carbajo, na minha opinião, pelo que eu tô vendo, no início eu passei um pano pra ele, tipo assim, cara, tem que se adaptar ao futebol brasileiro, ele tá meio tímido, meio entendendo ainda as coisas, acontece e tal. Hoje, cara, na minha opinião, sinceramente, eu não acho ele mau jogador, tá? Eu acho até ele um bom jogador. Mas assim, ele tem que ser um coadjuvantíssimo de um time que ele vai estar acompanhado de caras muito melhores ou até um reserva de qualidade, um 12º titular, algo nesse sentido. O Cristaldo eu não sei nem se é isso. Talvez tenha alguma questão no Cristaldo ainda de adaptação ou de cabeça, problema pessoal, não sei, cara. Mas o Cristaldo também não mostrou a que veio e embora ele tenha até uns números interessantes, cara, eu diria que ele mostrou menos a que veio do que o Carbajo, sobretudo na questão competitividade, concentração, foco. Ele
dá umas rateadas, a intensidade dele. Eu não sei também se ele não está sendo muito prejudicado pelo Renato nas posições que jogam, ou com as parcerias, ou com alguma coisa que não encaixou, que ele está meio perdido em campo, sabe? Perdido dentro do jogo ali. Eu não sei, cara. Mas assim, tá me parecendo que falta protagonista. Olha o Inter, cara. Chega o Ener Valencia, farda, joga, beleza, tá errando gol feito e tal. Mas, porra, sabe? O Alan Patrick, sabe? O cara com 50 anos de idade, ainda carteando o jogo e fala. Cara, a gente fica ali, Cristaldo, mas cadê o Cristaldo? Sabe? Aí entra os caras em campo, a gente não vê o cara tocar na bola. O Grêmio é muito coadjuvante. E por que eu digo que não é uma crítica à direção do Grêmio? Em tese, tudo isso que eu falei agora seria, né? Porque a gente sabe do contexto, da herança maldita, do time da Série B, que era horroroso. Eles fizeram uma reformulação gigantesca pra gente ter, às vezes, coadjuvantes mesmo qualificados, porque não se tinha nem isso ano passado. Né? Então, assim, a gente conseguiu dar uma base. A gente conseguiu dar uma base minimamente aceitável, competitiva. E o Grêmio tem isso. O Grêmio tem isso. Né? Também não vamos fazer terra arrasada aqui. Agora, pro ano que vem, cara, tem que começar a vir os caras que fazem a diferença. Tem que começar a rechear de titular que faz a diferença. E empurrar uma dessas contratações desse 2023 aí pro banco. Não sei se o Carbajo, se o fulano, se o Beltrano. Outros dispensa. O Galdino é um, cara, que pra mim tá claro que não serviu. Foi uma boa tentativa, o cara se destacou na Série B e tal, fez gol, papapá. Mas, cara, tentativa que não deu certo. Deu, sabe? André Henrique, cara, não, acho que dispensar é forte, porque ele é muito jovem, mas empresta, sabe? Tem uns caras que eu não quero ver no elenco ano que vem. E tem outros que são titulares que, poxa, seria uma boa opção de banco. Mas daí faltam uns 4, 5 titulares para fazer a diferença. O Grêmio tem muito coadjuvante empilhado, e nesse confronto com o Inter, que conseguiu contratar protagonistas, né, na última janela, ficou claro que o Grêmio carece muito desse quesito. Então, o terceiro I é insuficientes. Essa é a verdade. O Grêmio tem que rever isso. E o último I, né, é o I de inacreditável. O Renato não foi para a coletiva pós-jogo. Eu ia esperar a coletiva do Renato para gravar esse vídeo, eu acabei gravando antes, porque eu não vou ficar ouvindo a coletiva do Kudê e a opinião do não sei quem. Cara, eu cheguei a comentar com um amigo meu no WhatsApp, vendo o jogo, tipo assim, eu quero ver o que o Renato vai dizer depois desse totó de bola que a gente tá tomando. Eu falei isso no primeiro tempo, que foi pior ainda, né? Mas no segundo tempo também. O segundo tempo só não foi um totó tão grande, porque o Inter cansou, o Inter tinha a vantagem, deu uma segurada ali, se defendeu. Mas assim, o Inter foi melhor o jogo inteiro, praticamente. O que o Renato vai dizer, né? Ele vai ter que ser criativo hoje, porque a questão do elenco, me dá 200 milhões, que nem o Flamengo tem, daí a gente conversa, não dá para falar. O Inter e o Grêmio estão em situações financeiras bem parecidas. A questão do descanso, do calendário, loucura, quem poderia reclamar disso é o Inter, que jogou na quarta-feira. Questão anímica também pesava contra o Inter. Não teve uma viagem longa e desgastante. O Grêmio pegou o ônibus do hotel, chegou no Beira-Rio rapidamente. Não teve isso também. Então eu fiquei pensando o que o Renato vai dizer, né, cara? Pra justificar esse totó de bola. Nana neném? Não, né, cara? Tem que evoluir essa respostinha, porque daí é muito colocar só na do jogador, sabe? Eles entraram desconcentrados, entraram sem intensidade, entraram com um monte de coisa, mas várias dessas coisas também caem no colo do treinador. O Grêmio não se encontrou em campo algumas vezes, né? Então, o que o Renato vai dizer sobre isso? Não sei, o Renato foi embora. O Renato tinha uma viagem marcada, segundo o que eu ouvi no rádio, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, e não ia ficar para a coletiva. Cara, eu passo pano pro Renato, eu defendo, eu digo que ele é um bom treinador, né? Ao contrário de muita gente que quer já a saída dele imediata e tem que trazer não sei quem, blá. Essa não tem como defender, cara. Não. Olha, eu defendi a folga, né? Eu falei, cara, a folga tem um monte de gente dando, tudo no Renato é maximizado. Eu sou esse cara, tá? Da ponderação e da defesa ao Renato na maioria das vezes. Mas não tem explicação, cara. Primeiro que assim, o Renato deixar de ir pra coletiva, ele não tá deixando de falar com os jornalistas, ele tá deixando de falar com 10 milhões de gremistas. O jornalista é só o meio, o elo. Ele fala, o dirigente fala, a comissão técnica fala, os jogadores falam para o torcedor. O torcedor do Grêmio tomou uma pancada num Grenal
em que o Grêmio não jogou nada. Queria ver lá o seu maior ídolo, a sua estátua, dizer alguma coisa que talvez mostrasse que ele entendeu o problema, que o Grêmio está ciente, que vai melhorar, que sabe, ou sei lá, explicar o que ele achou do jogo. Não, o Renato tinha uma viagem marcada. Como assim, cara? Viagem marcada do quê? O Renato ganha mais de R$1 milhão por mês. Esse é o trabalho dele, cara. A coletiva também é o trabalho dele. O trabalho dele não é só treinar e ficar na casa mata ali durante os jogos. Dar essa coletiva também tá no roteiro do trabalho dele. E era um Grenal, cara. Era um Grenal que a gente perdeu. Viagem pra quê? Ah, porque vai ter folga agora, porque o Grêmio só joga não sei quando. E aí, nem vou discutir essa folga, tá? Depois a gente pode falar disso durante a semana, mas não dá pra pegar um avião mais tarde, um avião amanhã de manhã? Sabe? E se dá um problema no jogo, falta luz no Beira-Rio e o VAR, tem 50 lances de VAR e atrasa 15 minutos, ele não ia poder ficar no final do jogo? Não tem como, cara. Tu marcar uma viagem para logo depois do Grenal. Tu tem que cumprir isso. E por que eu acho que isso está diretamente ligado a muito do que eu falei aqui, né? Ou muito do que a gente viu nesse Grenal, né? De foco, concentração e de um Grêmio fora de casa, que geralmente é assim, né? Parece que o Grêmio só funciona com babá, né? É um time que só tem que ter alguém em cima, assim, ó. Que no caso nós, a torcida, na arena do Grêmio. Se não for ali em casa, com a gente fungando no cangote, apoiando, bufando se erra, e criticando e aplaudindo, se não for isso, parece que eles não funcionam. Cara, o Renato é um dos melhores gestores de vestiário que tem, a gente já sabe. Essa questão específica do jogar mal fora de casa, eu até acho que não é um grande problema do Renato, eu acho que é um perfil dos atletas, tá? Porque a gente já viu esse mesmo Renato jogando bem fora de casa, com outros grupos, né? Então acho que isso é uma coisa que a direção tem que rever, não só da qualidade da bola, mas a gente tem um perfil de atletas, cara, que é meio bundão nesse sentido, fora de casa, da concentração, sabe? A gente tem, cara, parece que a gente tem isso, sabe? Mas sabe o que é uma coisa que talvez ajude a fomentar essa bunda molice, essa pau molice fora de casa, sobretudo? O Renato ter a situação muito sob controle, muito confortável, muito tranquilo no ambiente do Grêmio. Às vezes, cara, parece que seria melhor o Grêmio ter um Vojvoda, um cara que treina o Fortaleza, um cara que vai estar talvez até um pouco deslumbrado no Grêmio, um cara que vai estar feliz, porra, dei um pulo na carreira. Agora tô num time grande, com chance de ganhar Libertadores e tal, não sei o que, não é só Sul-Americana e classificaçãozinha pra não sei o que lá. Sabe? Aqueles técnicos, às vezes, que vêm no interior, que chegam no Grêmio e o cara não dorme, riscando prancheta e pensando no Grenal e tal. Cara, o Renato parece estar numa zona de conforto, o termo que ele, volta e meia, usa, inclusive, sabe? Que se dá o luxo de não dar a coisa. Cara, é um Grenal, tu é treinador do Grêmio, cara. Eu não consigo ver outro treinador brasileiro ou sul-americano que se daria o luxo de não estar na... A não ser que assim, tá nascendo a neta dele, o neto, ou tem uma questão de saúde muito grave acontecendo no Rio de Janeiro ou em outro lugar. Se isso acabar vindo à tona, beleza, né? Daí a gente tá, não. Aí qualquer treinador do mundo faria isso, tá tudo certo. Mas aparentemente, cara, não é isso. Aparentemente é uma viagem que ele tinha porque ele vai viajar. E eu acho que essa falta de compromisso, essa leveza, porque, cara, eu vou viajar aqui às 7 da noite do domingo pós-grenal. Isso respinga também, cara. Sabe? Isso respinga. Não é só o que tu fala para os jogadores que eles absorvem. O que tu faz, eles também enxergam e absorvem. Aí numa dessa, tu vê o Renato tranquilo, o Renato que pega o avião depois do Grenal, não dá nem a coletiva. Isso, acho que essa zona de conforto que talvez o Renato, na qual o Renato esteja inserido, pode estar respingando no grupo, saindo do controle dele e refletindo sobretudo nos jogos fora de casa, onde não tem ali 30, 40 mil gremistas fazendo eles pegar no tranco. Eu, pelo menos, enxergo a coisa mais ou menos assim. E título já era, né? G4 é lucro a essa altura, eu já faço as contas
para o G6. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.